Vamos falar agora de Daniel Alves, atualizações sobre o caso Daniel Alves. Segundo relatos de um homem que saiu do local onde o brasileiro está preso, o ex-jogador do Pumas estaria distribuindo autógrafos aos detentos no local. O ex-presidiário, inclusive, mostrou uma camisa do Barcelona assinada pelo próprio lateral. Bastante castigada, a camisa está com uma dedicatória afetuosa. Abraço com amor, escreveu Daniel Alves, acompanhado de um emoji com carinha sorridente. Segundo reportagem do canal de televisão espanhol Telecinco, o homem garantiu que não tinha coincidido com Alves no mesmo módulo prisional, mas que não foi difícil fazê-lo autografar o uniforme do Barcelona. O ex-presidiário, que foi solto após 14 anos, também contou que ninguém chama Daniel Alves de estuprador na prisão. E nós temos aqui mais uma informação sobre o Daniel Alves. A jovem de 23 anos que acusa o Daniel Alves de estupro afirmou em depoimento que foi agredida pelo jogador quando estava trancada com ele no banheiro da Boate Soton, em Barcelona, na noite de 30 de dezembro do ano passado. De acordo com a mulher, o brasileiro ficou batendo na cara dela antes de consumar o ato de violência sexual. O atleta ainda teria a impedido de sair do toalete, ordenando que só deixasse o local após o lateral. No depoimento, ao qual o jornal espanhol ABC teve acesso, a jovem relatou que Daniel Alves fez um sinal para que ela se aproximasse de uma porta. Conforme a narrativa apresentada aos investigadores, a mulher acreditou que entraria em uma outra área VIP da boate, mas o jogador fechou a porta e ela percebeu que estava trancada no banheiro. Abre aspas, eu disse a ele que queria ir embora e ele respondeu que não podia sair de lá, fecha aspas, afirmou a jovem às autoridades locais. Em seguida, prossegue o depoimento. Ele teria puxado o vestido da jovem e a feito sentar no seu colo. Abre aspas, ele me agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho, fecha aspas, relatou a jovem. Ainda conforme o depoimento, após o ato sexual, Daniel Alves teria se afastado da jovem e começado a se vestir. Ela então se ergueu e tentou abrir a porta, mas teria sido impedida pelo brasileiro. E no depoimento ela falou o seguinte, abre aspas, ele se afastou e começou a se vestir. Então eu levantei também e virei para abrir a porta, mas ele me disse, você não vai sair daqui, eu saio primeiro, disse a jovem no depoimento. Em entrevista exclusiva, dando aqui os créditos ao All Sports, o site UOL, Esther Garcia Lopes, a advogada da mulher que acusa Daniel Alves de estupro, desabafou e disse que a sua cliente em nenhum momento quer ser indenizada ou ganhar dinheiro com toda essa história. Abre aspas, estou farta de que digam que é uma estratégia para que ela tenha mais credibilidade como denunciante. Eu fiquei impactada porque eu dou assessoramento jurídico gratuito e logo na primeira visita eu disse tudo a que ela tinha direito, os procedimentos e a indenização. Eu expliquei logo no primeiro dia, uma semana antes de estourar tudo. Eu lembro do olhar dela, ela me olhou e disse, Esther, eu tenho a sorte de ter boas condições de vida e não quero indenização, quero prisão. Ela foi muito taxativa nisso e isso me impactou. Eu disse, eu sei, mas você tem direito à indenização porque houve lesões físicas e vai haver sequelas, danos morais. E ela insistiu, dizendo, não quero dinheiro. A frase dela foi, se tiver dinheiro de indenização envolvido, eu não vou contratar você. Ela, desde o primeiro minuto, me disse que não. Isso, ninguém sabe. A declaração ao All Sports, da Esther Garcia Lopes, a advogada da mulher que acusa Daniel Alves de estupro. Então aqui algumas atualizações, novas informações sobre esse caso que envolve o lateral brasileiro. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Vanderlei Nogueira, tá aí. Novas informações sobre o caso Daniel Alves. Bom, primeiro chega uma mensagem da Espanha no celular do Vampeta, ele permitiu que eu falasse sobre isso, dizendo que o companheiro de cela do Daniel Alves é uma pessoa chamada Coutinho e que está preso lá. Brasileiro. É um brasileiro ex-guarda-costas ou segurança do Ronaldinho Gaúcho.
Então, um outro brasileiro que está preso nessa mesma penitenciária, que, como todos os outros presos, a notícia já foi divulgada, pela primeira vez nessa penitenciária, é sempre colocado numa ala, digamos assim, de presos menos perigosos, assim, aqueles que não são muito agressivos. É por isso que ele está lá. Com relação ao Daniel Alves, eu queria dizer que é uma situação muito difícil, pelas informações todas que chegam. É uma situação dele muito delicada. Não será nada fácil ele sair dessa situação. Há muitas testemunhas, há vídeos, né? E ele vai ficar até o momento de ser ouvido mesmo pela justiça. Se a coisa prosseguir, a pena é de 4 a 12 anos. Então, é isso. Para todos nós aqui, imagino, seja muito difícil aprofundar o assunto, nós estamos muito distantes. Mas tudo aquilo que é dito deixa o Daniel Alves numa situação extremamente delicada, não é? E a moça é vista como realmente uma vítima, né? Até esse momento, a justiça vai decidir. Estou procurando palavras aqui mas que é uma coisa muito importante. E todas as boates, a gente já falou, só vou repetir, todas as boates da Espanha, pelas informações que chegaram, tem um protocolo para casos que ocorrem dentro dessas boates, um protocolo para esse tipo de crime sexual. E foi acionado o protocolo, inclusive com câmeras nos policiais. Aliás, um assunto muito discutido também aqui no Brasil nos últimos tempos, registrando o momento de desespero, desabafo da moça. Então, é uma situação muito delicada que o Daniel está enfrentando, já pós-carreira praticamente, teve o seu contrato encerrado pelo Pumas. Quer dizer, então... A defesa dele, professor, conseguiu também mais 5 dias. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, em toda a rede Jovem Pan News, falando de Daniel Alves. O Vanderlei Nogueira acabou de falar sobre essa rescisão, né? De contrato. Aí um advogado aqui, o doutor Marcos Presença, falou, olha, boa tarde, Nilson, sobre o que o Vanderlei Nogueira acabou de falar, trata-se da rescisão indireta do contrato de trabalho, artigo 483 da CLT. Então você tinha toda a razão, tá vendo? Ele conseguiu a defesa dele conseguiu mais 5 dias, porque trocou de advogado, deu mais 5 dias para ele preparar... Parece que é advogado do Messi agora, né? Foi de advogado do Messi e do Neymar. E do Barcelona também. E a defesa dele conseguiu até quinta-feira que vem, porque sábado e domingo não conta, mais 5 dias para poder fazer a defesa. Conta dia útil. Preparar a defesa. Para preparar a defesa. E deu mais 5 dias para ele. Trouxe essa informação aqui nos últimos dias. O Daniel Alves, num curto espaço de tempo, deu 3 versões diferentes sobre o assunto. Deu 3 depoimentos diferentes. E é claro que isso interfere, fora todos os depoimentos da vítima, e também chegou essa informação, tá? A gente acabou de passar aqui, que ele está dando autógrafos dentro da prisão. E um ex-presidiário que deixou a prisão essa semana disse que não foi difícil conseguir um autógrafo do Daniel Alves, mesmo não estando no mesmo módulo prisional. Piperno, Nilson, Vanderlei, Vampeta, tá aí, portanto, esse caso delicadíssimo do Daniel Alves. É um caso delicado, complicado, parece que não existe possibilidade de habeas corpus, né, porque é uma prisão sem fiança, e não existindo a possibilidade de habeas corpus, ele teria que cumprir até o julgamento preso, né? A pena não é uma pena simples. Houve uma mudança na legislação espanhola em relação do caso Manada, do ano passado, né? Que era estupro coletivo. Outubro do ano passado. Outubro do ano passado, era estupro coletivo, é o caso Manada. E aí é o seguinte, aí ele é um cidadão comum. Entendeu? Aí que é o detalhe. Eu vi que a defesa vai tentar recorrer para que pegue o passaporte dele, e compra brasileiro, domiciliar. E o espanhol, e ele fique solto e cumpra
domiciliar. Na Espanha. Na Espanha. Na Espanha. Para ele não poder sair do país. Ué, o problema é que dar esse habeas corpus, né? É porque o caso de crime inafiançável é muito complexo você cumprir a expectativa do julgamento, a pena que é para o julgamento dentro de casa. Esse é o problema, porque é um crime inafiançável. Então, em regra, não se consegue o habeas corpus. Eu estou dizendo que, em regra, pode haver uma exceção, mas, em regra, não se concebe o habeas corpus em crimes inafiançáveis. E na Espanha deve ser a mesma coisa, ou até mais rígido que aqui. Aqui eu sei que é assim. Em regra, em crime inafiançável, é muito difícil você conseguir o habeas corpus. Mas por exemplo, aqui o estupro é um crime inafiançável aqui no Brasil hoje, né? Então não adianta, porque você vai esperar, se você for preso, você vai esperar preso. É muito difícil um juiz conceder um habeas corpus aqui no Brasil, não sei a legislação espanhola, para crimes inafiançáveis. Deve ser mais rigoroso na Espanha. Em relação dessa mudança, deve ser mais rigoroso na Espanha. Aí teria até 2 anos para se fazer o julgamento, mas pode ser antes. Pode ser um julgamento em 6 meses. Se eles concluírem lá os autos em 6 meses, o julgamento acontece em 6 meses. Se tiver a conclusão dos autos em 6 meses. Se demorar, né, 1 ano, vai acontecer em 1 ano. Até 2 anos. O limite para ser julgado é até 2 anos no caso do Daniel Alves. Ele é um cidadão comum. Esse é o detalhe. Entendeu? Não é porque é uma estrela conhecida que vai ter um tratamento diferente, principalmente numa legislação espanhola que, nesse tipo de caso, é absolutamente rigorosa.